Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Café Literário. Tá cada vez melhor, cada vez trazendo mais conteúdo, mudando mais a nossa vida, deixando a gente mais maluca, né, Rê? Com Questionando, certeza. questionando tudo e todos, né, ao nosso redor. Então, nós estamos lendo, dialogando, enlouquecendo, tudo ao mesmo tempo com o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que está trazendo mudanças não, transformações. Aprendi semana passada que tem muita diferença entre mudança e transformação. Então, aqui, como ele propõe lições poderosas para transformação pessoal, eu queria começar contando uma historinha, que eu já comentei com a Regina. Eu estou lendo o livro Essencialismo, que conversa demais com os Sete Hábitos. E nesse livro, o autor conta uma história sobre o Stephen Covey, que é bem simbólica para essa parte do livro que nós estamos. Então, no último vídeo, nós falamos sobre valores. Nós precisamos ter esses valores para que a nossa vida fique mais fácil. Nós precisamos ter esses valores claros, né? Transparentes, para a gente saber como que a gente se baseia na hora de reagir a uma situação. E nessa historinha, que foi a filha do Stephen que contou para o autor do Essencialismo, ela comenta que eles viajaram para Nova York para fazer uma. Ele ia fazer uma palestra e eles programaram então uma viagem, pai e filha. Eles iam, depois da palestra, tomar um sorvete, depois eles iam num parque, enfim, tinham toda uma programação super importante, iam assistir filmes até tarde, que seria um diferencial dentro da rotina deles, um momento para criar memórias, né? Criar história. E na saída dessa palestra, ele encontra um antigo colega de estudo e o colega chama ele para jantar aquela noite, né? Fica muito feliz de encontrar com ele, muitos anos que eles não se viam. Vamos jantar essa noite, a gente convida outras pessoas também, que faz tempo que a gente não vê. Seria muito interessante para ele, né, ter até profissionalmente contato com esses antigos colegas de estudo e de trabalho. E ele muito calmamente falou: Nossa, seria realmente um prazer estar com vocês, mas hoje eu já tenho um compromisso com a minha filha. E ela falou que isso marcou muito, porque é um adulto dando uma importância para uma criança, né? Não largando, falando, minha filha, eu posso fazer isso mês que vem, eu posso, em qualquer outro momento, realizar, eu tô ali com ela sempre, né? Então ele manteve, ele foi íntegro nesse momento de manter a promessa com ela, e ele viveu o seu valor. Então, o valor dele, né, o princípio dele era a família. Então, se o meu princípio é a família, ela conta que ele nem ficou em dúvida, ele nem pensou duas vezes. Então, olha o tempo que a gente economiza também, energia, exaustão emocional de ficar, mas espera aí, quando que eu vou ter essa oportunidade de falar com ele? Quando que eu vou estar aqui de novo? Ele nem precisou raciocinar, na mesma hora a resposta veio muito rápida. Não, eu já tenho um compromisso com a minha filha, é o meu princípio, é o meu valor, então a minha prioridade é essa. Ela contou essa história pouquíssimo tempo, 2 semanas, um mês no máximo, depois do falecimento dele, e essa foi a memória que ele deixou e o legado que ele deixou para ela com relação à integridade e com relação a você saber os seus princípios e os seus valores. Então, acredito que conversa muito com esse momento que a gente está aqui do livro, da página 93, e é também um reforço para a gente ver que, assim como nós estamos lendo e colocando em prática, a gente saber que o autor também não só falava bonito, né? Ele também praticava aquilo que ele colocou aqui tão fortemente para a gente. Então, agora vamos dar continuidade na nossa leitura, na página 93. No finalzinho, na metade, né, da metade para o final da página, nós paramos onde está escrito: Sou o que sou hoje por causa das escolhas que fiz ontem. Durante uma conferência sobre a proatividade, certa vez em Sacramento, uma senhora da plateia se levantou, no meio da explicação, e começou a falar alto e excitadamente. Havia muita gente, e quando várias pessoas voltaram as cabeças em sua direção, ela tomou consciência repentina do que estava fazendo e sentou-se terrivelmente embaraçada. Mas, pelo jeito, teve dificuldade em se conter, pois começou a conversar com as pessoas à sua volta. Ela parecia muito feliz. Mal pude esperar por um intervalo para descobrir o que estava acontecendo. Quando tive finalmente oportunidade, fui falar com ela e perguntei se poderia relatar sua experiência.
Não pode imaginar o que aconteceu comigo, ela exclamou. Sou enfermeira em tempo integral e cuido do homem mais miserável e ingrato que se pode imaginar. Nada do que faço é bom bastante para ele. Nunca se mostra satisfeito. Na verdade, mal se dá conta da minha presença. Quando percebe minha existência, é para reclamar e colocar defeito em tudo. Esse homem tornou minha vida um inferno e frequentemente carrega essas frustrações quando vou para casa. As outras enfermeiras sentem o mesmo. Nós torcemos para que ele morra. E o Senhor tem o atrevimento de chegar e insinuar que nada pode me ferir, que ninguém vai me fazer mal sem meu consentimento, que eu mesma escolhi tornar minha vida emocional um inferno. Sabe, não pude aceitar isso de jeito nenhum. Aí pensei um pouco, procurei a resposta a essa pergunta bem lá no fundo do meu coração. Eu tenho o poder de escolher minha resposta? Quando finalmente me dei conta de que tenho esse poder, quando engoli essa grande pílula amarga e percebi que havia escolhido viver esse inferno, vi também que poderia escolher sair desse inferno. Naquele instante, eu me levantei da cadeira. Era como se estivesse saindo da penitenciária de San Quentin. Queria gritar para o mundo todo: estou livre, saí da prisão. Nunca mais serei controlada pelo tratamento que receber de outra pessoa. Não é o que nos acontece que nos magoa, mas a resposta que damos ao episódio. Aqui, gente, só fazendo um parênteses, aqui nós estamos falando de situações comuns, né, da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, não estamos falando de crimes, nenhuma outra situação extrema do tipo, a pessoa foi assediada, a culpa é dela. Não é isso que nós estamos querendo colocar aqui, estamos trazendo situações normais, crime é outra categoria, né, aí sim existe vítima, existe algoz, mas aqui o autor, tanto o autor quanto a gente está falando de situações clássicas do dia a dia, nada fora do comum, como esses episódios, né? Continuando. É claro que os fatos podem nos atingir física ou economicamente e podem causar dor, mas nosso caráter ou nossa identidade básica não tem de ser necessariamente atingido. Na verdade, as experiências mais difíceis tornam-se os cadinhos que forjam o caráter e aprimoram a força interior, a liberdade para lidar com situações difíceis no futuro e para estimular os outros a fazerem o mesmo. Frankl é uma entre muitas pessoas que foram capazes de desenvolver a liberdade pessoal em circunstâncias difíceis, inspirar e ajudar os outros. Os relatos autobiográficos dos prisioneiros de guerra no Vietnã fornecem um testemunho adicional revelador sobre o poder de transformação dessa forma de liberdade pessoal e sobre o uso responsável dessa liberdade no ambiente da prisão, entre os presos, tanto na época quanto agora. Todos nós conhecemos pessoas que, em circunstâncias extremamente penosas, como no caso de doenças terminais ou danos físicos severos, mantêm uma força emocional admirável. Como a integridade deles nos inspira. Nada é capaz de causar uma impressão mais forte e duradoura em um ser humano do que ver alguém superar o sofrimento, transcender as circunstâncias, abrigar e transmitir valores que inspiram, enobrecem e valorizam a vida. Tanto que são esses os filmes e os livros que a gente mais quer ter acesso, né? Que a gente mais quer saber como fazer. A gente não quer assistir um filme de uma pessoa que só reclama da vida, né? Seria péssimo uso do nosso tempo a gente fazer uma coisa dessa. Então, essa situação que ele traz aqui dessa senhora é muito libertadora mesmo. Então, ela mostra que tinha uma pessoa muito difícil, é o ganha-pão dela, então eu tenho que aguentar esta pessoa. E acho interessante que ela traz assim: as outras enfermeiras sentem o mesmo, então meu pensamento é validado. Quando a outra pessoa fala realmente, nossa, esse homem é insuportável, tomara que ele morra, não vemos a hora, não dá, olha o inferno que ele faz na nossa vida, isso reforça. Tira mais uma vez a responsabilidade, a autorresponsabilidade, e aí você fala, ó, tá vendo? Não sou só eu, as outras pessoas também estão vendo a mesma coisa, então realmente a culpa deve ser dele, não é, a culpa não é minha. E aí quando ela fala, que também é bem interessante, ela fala que eu engoli essa grande pílula amarga, porque não é fácil você pegar uma situação em que você passa tempos e tempos, às vezes anos da sua vida culpando outra pessoa, e de repente você fala, peraí, mas eu poderia ter reagido de uma outra forma.
A pessoa pode ter errado com você, né? E provavelmente errou mesmo. Mas você ver o tanto de sofrimento que você está se impondo ao não querer sair daquela situação, não sair dessa prisão, como ela dá aqui esse testemunho, né? De que como se ela estivesse saindo de uma penitenciária, é muito forte. É uma retomada de poder, de autoestima, muda a vida, né? Eu acho que não tem como você virar essa chave diante de uma situação e você não ter uma outra postura dali para frente, você continuar agindo da mesma forma. Aqui o que me pegou, Paty, é quanto mais cedo nós tivermos contato com esse tipo de conteúdo que nós estamos, mais será fácil viver a partir dos valores. Porque quando a gente tem contato mais cedo, a gente começa a agir diante das situações de uma maneira diferente. Então, você consegue muito mais rapidamente olhar a situação, fazer uma análise pessoal, uma autoconsciência de como eu estou me portando, agindo diante delas, e conseguimos ter um resultado mais próximo, mais rápido daquilo que a gente deseja. Então, isso me traz uma responsabilidade importante, porque é por meio das nossas ações, como a gente reage às situações que a gente vive, a partir de escolhas que eu quero fazer daqui para frente, que eu vou inspirar as pessoas no meu ambiente profissional, como um líder, ou como um subordinado, quando eu escuto alguma orientação, uma determinação da minha liderança, no meu relacionamento pessoal com o meu marido, minha esposa, meus filhos, porque nós estamos lidando diariamente com todas essas situações e as pessoas estão sempre nos observando. Então, a maneira como a gente reagir também vai criar aquele mundo que a gente deseja, onde um dos recursos pode ser a imaginação, como aconteceu com o Victor. Aí outra coisa que eu pensei enquanto você falava, né? Nós não faz, nós fazemos escolhas e não nos sentimos culpados. Isso também é libertador. Então, não me sentir culpado pelo que aconteceu, mas assumir a responsabilidade das escolhas que eu faço. Isso tira o peso da culpa, porque a culpa a gente sente quando fez algo que não estava alinhado com aquilo que a gente queria. Então, nossa, não fiz aquilo, meu Deus do céu, como que eu pude agir daquela forma, reagir daquela outra? Então, quando eu ajo a partir dos valores que eu já tenho interiorizado, converso comigo sobre ele, me ajuda a saber como agir. Eu fiz escolhas, então não me senti culpada, eu escolhi. Então, aonde vem a culpa da escolha que eu fiz? Então, isso também eu achei, me trouxe de reflexões. E o fato de passei pela situação, foi desconfortável, eu identifico o desconforto, não gostei de como eu agi, o processo vai ser cada vez mais rápido com o tempo. Ok, o que eu vou fazer agora? Então, o que eu vou fazer agora? O que está na minha alçada fazer agora? Para isso, eu preciso ter uma autoconsciência, que eu trabalho, vai trabalhando em primeiro lugar. Então, o que eu posso fazer agora para que aquilo que eu não me senti confortável, porque não segui aquilo que eu acredito muitas vezes, posso fazer diferente. Isso também dá um impulso para frente, fica mais gostoso você agir na direção do que você quer, se sentindo bem com aquilo que você escolheu fazer. Sim. Então, e pensar, né? Diante dos meus valores, nas situações em que eu estiver, o que eu vou fazer para ir na direção daquilo que eu desejo, ao controle de novo sobre na minha mão e me ajudando a criar a vida que eu desejo ter. Então, o que eu vou fazer na direção daquilo que eu desejo?
Se eu desejo ser diferente, reagir de uma maneira diferente, me posicionar de uma maneira diferente, ok. E o que eu vou fazer? Por isso que eu entendo proatividade. Eu assumo o controle, eu assumo a responsabilidade daquilo, da direção que eu quero dar. Então, sou eu que quero, ninguém está me mandando, eu desejo fazer isso. E quando você falou da situação, né, de trabalho, coisa assim, o que que eu imaginei? Nenhum momento, eu acredito que você também, nós estamos refletindo assim, ó, meus valores. Dá contra meus valores, tchau e benção, tô indo embora. Mas o que você vai fazer, como a situação dessa enfermeira aqui? Então, ela teve um insight, uma eureka. Descobri que eu estava jogando sobre outra responsabilidade de como eu ia direcionar minha vida e por quanto tempo eu vou ficar em determinada situação. Porque aí a gente fica no julgo, na dependência do outro. E achei Ok, você identificou o que é que você vai fazer, como você vai agir. Então, assim, vou procurar uma outra casa para trabalhar, se eu for home care, vou procurar um outro lugar. Não é do momento em que decidi já sair fazendo, porque tem a responsabilidade também tua aqui nas suas escolhas. Você pode até escolher que você não volta para aquela casa. Pode ser essa escolha. E aí você já pensou nas consequências, então você está tomando uma decisão consciente. Mas em nenhum momento o convite aqui de repente faço aquilo porque não está de acordo, mas como você vai chegar neste caminho que você quer? Isso também é uma escolha consciente, no meu ponto de vista, né? Você queria falar alguma coisa, Paty? sim, esse finalzinho que você falou. Se eu agisse dessa forma, né, nesse impulso, eu estou justamente indo contra aquilo que ele falou, que a gente comentou no vídeo passado, que seria, um condicionamento baseado em sentimentos. Então, ele fala que o produto da escolha consciente é baseado em valores. Então, mais uma vez, a gente volta para os valores. E me parece muito o convite para adultecer, né? Um adulto, como que ele agiria? Não é uma criança que está ali, explodiu e, então agora não quero mais e vou embora. Mas eu, como adulta, como que eu consigo me posicionar nessa situação? Também me veio um insight aí de uma das nossas lives, poderem ser, que nós iremos começar. Acompanha a gente no Instagram, nós vamos começar uma série de lives muito interessantes. E seria muito interessante, Rê, se a gente falar sobre desconforto. Como sustentar o desconforto? Porque às vezes a gente vive tanto nesse mundo de dopamina, eu só quero o agradável, eu só quero o que é bom, eu só quero a situação gostosinha. E isso pode nos impedir de tomar essas decisões que eu vou agir de acordo com os meus valores, mas vai ter consequência, né? Porque eu agir de acordo com os meus valores, que pronto, todo mundo vai aceitar e o mundo vai ser um mar de rosas. Então, sustentar, né, suportar o desconforto, também pode nos levar além e pode fazer parte desse processo. E Com outra certeza. coisa, pode falar, Rê, desculpa. Pode falar. Não, não, eu não ia só endossar. Pode falar, Paty, pode dar conclusão. Essa última parte aqui, quando ela fala, né, como você disse, ela pode até pensar, não vou mais voltar para aquela casa, claro, pensando quais são as minhas contas, né, quem que depende de mim, eu tenho essa autonomia financeira, eu tenho a minha reserva, eu posso, por quantos meses eu posso procurar um outro emprego? Mas eu achei interessante que ela colocou aqui. Nunca mais serei controlada pelo tratamento que receber de outra pessoa. Então, independente do que acontecer naquele trabalho dela, se ela ficar, se ela for embora, a decisão dela é para uma vida. Em toda a área, todas as áreas da vida dela, eu não vou ser mais controlada por esse tratamento. Então, é muito maior, né? Uma situação de trabalho trouxe aí esse insight para que ela aplique em todas as áreas da vida dela. Então, nunca mais serei controlada pelo tratamento que receber de outra pessoa, independente se eu continuo nessa casa, se eu vou para outra, como que é a minha família. Então, sempre muito rico, né? Sou suspeita aqui que Com esse certeza. livro. Estou aqui anotando, porque isso é muito forte, viu? É, A gente carregar os insights que a gente tem para outras áreas da vida
de maneira que a gente conseguiu falar: poxa, este é um caminho, esta é uma forma de agir que vai me ajudar em outras áreas. É muito Isso. importante. E eu gostei Inclusive, também do você falar aqui da live sobre o desconforto. A gente fala tanto sobre sair da zona de conforto, tá? E como eu vou viver no desconforto, que é o que a gente chama do momento sacode, né? O é, momento do luto. É um momento de luto isso. Então, quando eu tenho um insight, pá, vem aquela adrenalina louca, tá? E agora? Descobri isso, e agora? O que eu vou fazer? Essa paradinha de pensar, de refletir, de avaliar para agir, sim. Ele fala, né? ele fala aqui, né? Ele reforça que não é o que acontece que nos magoa, mas a nossa resposta. Só que ele não nega. Ele fala, é claro que os fatos podem nos atingir física ou economicamente e podem causar dor. Então não é que a gente vai estar sempre sorrindo, feliz, nossa, aconteceu tal coisa, uma morte na família, perdeu o emprego, levou um golpe financeiro, e a gente vai passar por isso e falou, não, tá tudo bem, vamos lá, vamos seguir. Tem esse momento aí, como você acabou de falar, né, de luto, ele não nega essa dor. Então, mais uma vez, eu acho interessante que realmente é a ética do caráter, não é da personalidade. Não é a gente fingir que está vivendo no mundo perfeito, mas é a gente sentir. Eu vou sentir dor. Faz parte da vida. A vida é dura, a vida tem momentos difíceis. Mas quanto mais estratégias, quanto mais ferramentas eu tiver para lidar, e saber os meus valores, o meu mapa, o meu território, mais eu vou conseguir transitar de uma forma mais leve, digamos assim, né? Você falando, eu lembrei de uma situação, Paty, da negação. Então, assim, o mecanismo de negação, ele nos impede de pensar sobre a situação e sobre o que a gente sente. É como se a gente colocasse uma venda sobre os olhos e não quisesse sentir, não quisesse ver, não quisesse ouvir, ou qualquer coisa que mexesse mais conosco. E quanto é importante a gente não negar o que a gente sente. Uhum, A gente ouvir-se, dar-se conta como uma coisa positiva e que o que a gente vai sentir de dor ou de alegria é natural, não precisa ser escondido. Isso para mim tudo é essa proatividade da autoconsciência. Quanto mais nós negamos o que sentimos, menos trabalhamos a situação, menos nos apropriamos de maneiras diferentes de fazer alguma coisa, pelo medo da dor. A dor, ela faz parte do processo. Como a gente vai lidar com essa dor, é que vai fazer a mudança, como aconteceu com o Victor. Ele uhum, sentia dor física, emocional, social, de tudo que acontecia enquanto ele estava preso. Como ele lidou com a dor. Então, a dor estava ali. Agora, que significado ele deu a esta dor? Que significado? Ele escolheu dar um significado que o ajudasse a passar por aquele momento de dor com menos impacto possível nele mesmo, para que ele pudesse, por meio daquela situação, saber como viver as demais do que aconteceria na vida dele. Então, ele criou alguma forma diferente e isso ajudou até novos relacionamentos, ver a vida de uma maneira diferente. Então, realmente, quando você diz nunca mais serei controlada pelo tratamento recebido por outra pessoa, isso só acontece se eu tomar contato com isso que está me incomodando. Aí eu posso decidir, escolher fazer alguma coisa e buscar talvez ajuda, ajuda uhum, profissional, buscar alguém para conversar a respeito, buscar um curso, sei lá o quê, porque aí viria uma resposta para aquilo que eu desejo mudar. Isso é, essa frase que ela é bastante significativa, né? uhum. Eu levo ela depois comigo em outras relações. Muito bem, então vamos lá, né, Paty? Na continuação, na página 93, no finalzinho dela,
Durante uma conferência sobre proatividade, certa vez em Sacramento, não, isso daqui você, Não, é 95, é um dos eu voltei, períodos. Paty, Ah, 95, 95, depois que a Paty falou aqui, né? Um dos períodos mais plenos de inspiração, porque Sandra e eu passamos, Sandra é a esposa uhum. do Stefan, né? Um dos períodos mais plenos de inspiração, porque Sandra e eu passamos, teve a duração de 4 anos, quando convivemos com uma grande amiga, Carol, portadora de um câncer progressivo. Ela havia sido uma das damas de honra em nosso casamento e a melhor amiga de Sandra por mais de 25 anos. Quando a Carol estava no estágio final da doença, Sandra passava muito tempo a seu lado, ajudando-a a escrever a história de sua vida. Sandra voltava dessas sessões difíceis e demoradas, assombrada com a coragem da amiga e sua disposição de escrever mensagens para serem entregues aos filhos em diversos estágios da vida deles. Carol tomava o mínimo possível de medicamentos analgésicos, de modo a ter acesso pleno às suas faculdades mentais e emocionais. Depois sussurrava para o gravador ou para a própria Sandra, que tomava notas. Carol era tão proativa, tão corajosa e tão preocupada com os outros que se tornou uma fonte de inspiração imensa para muitas das pessoas que se concentravam em torno dela. Jamais esquecerei a experiência de olhar no fundo dos olhos de Carol na véspera de seu falecimento e perceber a presença de uma pessoa incrível, de incrível grandeza interior, apesar da profunda agonia por que passava. Eu podia perceber nos seus olhos a vida de caráter, contribuição e serviço, bem como cuidado e amor. Por muitas vezes, no decorrer dos anos, perguntei a grupos de pessoas quantos haviam passado pela experiência de conviver com uma pessoa prestes a morrer e que, no entanto, mantinham uma atitude magnífica, transmitindo amor e compaixão, servindo aos outros de modo admirável até o fim. Normalmente, um quarto da plateia dava uma resposta afirmativa. Então perguntava quantos desses jamais se esqueceram dessas pessoas, ou do quanto se modificaram, pelo menos temporariamente, pelo exemplo dado por tanta coragem, ficando profundamente impressionados pelos atos nobres do de cuidado e compaixão. Praticamente todas as pessoas respondiam novamente de forma afirmativa. Viktor Frankl mostra que existem 3 valores centrais na vida: a experiência, ou seja, aquilo que acontece a nós, a criação, ou seja, aquilo que trazemos para o mundo, e a atitude, ou seja, nossa resposta em momentos difíceis, como, por exemplo, uma doença terminal. Minha própria experiência com as pessoas confirma as afirmações feitas por Frankl, que considera a atitude como o maior valor entre os 3, no sentido paradigmático ou referencial. Em outras palavras, o que importa mais é a forma como respondemos às experiências da vida. As circunstâncias difíceis trazem mudanças nos paradigmas, novos padrões de referências pelos quais as pessoas veem o mundo e a si mesmo dentro dele, bem como o que a vida lhes pede. Uma perspectiva mais ampla reflete os valores ligados à atitude, que enobrecem e inspiram todos nós. Então, aqui, novamente, tem um reforço da maneira como a gente reage às situações que passamos, determinará um universo de coisas. Ao saber disso, podemos tomar uma atitude de escolher aquilo que melhor nos favorecerá, porque quando isso acontece, o entorno, a gente nem precisa se preocupar com ele. Automaticamente o entorno responderá. Porque eu sempre imagino as relações como um jogo. Acontece uma situação e você reage de uma maneira. Acontece a situação, você reage de uma maneira.
Daqui a um pouco, quando você muda a resposta, acontece a situação e você reage de maneira diferente. Muda tudo. Então, quando você está brigando com uma pessoa e ela está xingando você, e você xinga também, quebra o pau, porque olho por olho, dente por dente, eu sou escorpião, por exemplo. Aí, de novo, a pessoa vai lá e aperta o botão que ela já conhece a sua reação. E você, depois de um tempo, começa, a pessoa vem, grita, xinga, não sei o quê, você escuta, compreende que você vai ter uma resposta, vai chamar a pessoa depois para conversarmos sobre aquela situação, perdeu a graça. Por que perdeu a graça? Porque eu apertei o botão e a reação não foi a mesma. Então, essa pessoa automaticamente não agirá da próxima vez igual, porque a reação foi diferente. Então, não é necessário a preocupação como o outro vai reagir, se à medida em que eu mudar a maneira como eu faço, o outro vai ter uma reação. Isso é tão natural que é como o jogo que eu falei. Apertou a campainha, não veio ninguém, né? Sabe aquela brincadeira que a gente faz quando criança? Aperta, 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 sai gente, xinga, 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 e a gente morre de rir? É Essa um é a jogo. emoção. A emoção tá à flor da pele. Agora, fui lá, apertei a campainha, ninguém apareceu na janela, ninguém xingou, ninguém brigou. Ai, fica tão sem graça, né? Apertar a campainha deixa de ser gostoso, porque não houve a reação esperada, ó, a reação esperada. Então, quando a gente vai fazendo a mudança a partir da autoconsciência e dando respostas diferentes, combinadas com os nossos valores, automaticamente as respostas ao nosso redor mudam, porque você vai ter contato com novas pessoas que fazem muito assemelhado a você. Você vai tomar contato com técnicas, com estratégias, com conteúdo para te ajudar a fortalecer essa mudança. Então você vai ascendendo de tal forma que não dá para voltar aquele movimento anterior, ele não faz mais parte, é como se fosse natural, que o Estevão falou o tempo todo, é da natureza humana, é natural que aconteça. Então, quando ele fala aqui, né, de situações do nosso cotidiano, como a doença, a proximidade à morte, o quanto a gente foca naquilo que é essencial. Para que, vem uma pergunta, né? Para que a gente precisa estar neste lugar da doença, no lugar da morte, no lugar de uma perda de um ente querido, para que a gente faça todas essas conjecturas, todas essas análises sobre nós mesmos. Não pode tornar-se um hábito, de maneira que a gente não precise encontrar alguma coisa que dê uma virada louca na nossa vida, para que a gente possa fazer as mudanças que entendemos melhor para nós mesmos, né? E claro que a gente aprende muito com todas essas situações. E o que eu gostei, para finalizar o que eu estou falando, é o que o Vitor trouxe de valores centrais. Primeira experiência, o que aconteceu comigo? A criação, do que aconteceu eu aprendi. E aí ele vem, né? Qual vai ser a minha atitude? Então, o que eu aprendi com aquilo que aconteceu? O que é que eu vou fazer agora? Não gostei, não achei bom, não me senti bem, não, né? O que você vai fazer então agora com toda essa percepção? É o que vai fazer a diferença, né? Seria isso, Paty. Acaba com o determinismo, né? Quando você tem aqui essa opção, apesar da experiência e da criação, você tem a opção de ter a atitude, acaba com o determinismo, que foi a forma, inclusive, que ele começou rotulando o Vitor, né? Vitor era um determinista. É isso mesmo. Vitor era Frankl era um É, determinista, educado na tradição da psicologia freudiana. Então, o próprio Vitor se modificou, né? No meio disso tudo, ele voltou atrás e teve essa humildade que muitos cientistas ou muitas pessoas, dependendo do seu grau profissional, né, de ascensão intelectual, não teriam essa postura, que foi bem interessante. Também acredito que depois da experiência que ele passou, né?
E também a gente pensar que se ele, diante de tudo isso, conseguiu ter essa liberdade, no nosso cotidiano, na nossa rotina, nas nossas experiências, a gente pode e deve aplicar tudo isso, né? Desde que seja uma escolha nossa, a gente tem sim condições de modificar a nossa atitude e da gente se libertar. Nem sempre fácil, nem sempre um processo gostoso, tranquilo, mas sempre libertador. Então, qual que é o preço que você quer pagar pela sua liberdade? Tudo tem um preço na vida, né? O preço de ficar preso e o preço de ficar livre. E aí a gente coloca na balança e pensa o que que a gente quer, né? O que que vai trazer outros resultados. E volta mais uma vez a questão dos valores. Quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios? Que você já tinha feito convite, né, Rê, da gente fazer esse mapeamento para que fique cada vez mais claro, nem que precise a gente colocar em post-it na parede para a gente ficar olhando ali para eles para interiorizar e na hora de tomar uma decisão pensar, tá? De acordo com os meus valores, fico aqui, não fico aqui, desde que seja por agir dessa forma consciente e não como um comportamento condicionado a sentimentos antigos, que isso seria você agir como a sua criança, né? Então vamos agir como adultos dentro da realidade, pesando os prós e os contras e assumindo as responsabilidades das consequências. Perfeito. E como a gente está criando uma prática que é totalmente espontânea, viu, pessoal? Vocês que estão aqui, isso a gente não combinou, mas veja, já que semana passada, já que no vídeo passado a Paty fez o convite, né? Quais situações que você só reage? Aí, no decorrer dessa discussão que a gente está fazendo da leitura, eu acrescentaria agora neste vídeo, para você colocar aqui embaixo nos comentários e para você ir galgando cada vez níveis maiores, como você se sentiu? Então, ó, quais situações que você só reage? Você não listou, como a Paty pediu? Como você se sentiu? Então, quais foram as emoções que vieram? Ah, fiquei com raiva, fiquei com isso, fiquei aquilo. E o que você fará diferente? Ok? Então, a situação é isso aqui, ó. A experiência é o que o Vitor Verdade. falou, valores centrais. A experiência, aquilo que acontece a nós, a criação. O que que aquilo, aquilo que trazemos para o mundo. Então, assim, como você sentiu da experiência que aconteceu? O que que você aprendeu com o que aconteceu? Aí vem, e o que você fará? Que atitude? O que você fará diante do que você sentiu, da emoção que veio, o que você aprendeu, o que você fará diferente para se sentir melhor ainda. Então, esse é o convite que nós fazemos aqui a você. Anotei aqui, porque isso vai ser importante, eu estou percebendo novos insights. Um grande abraço para você que está aqui conosco. Desejo que estejamos, ao compartilhar tudo que estamos identificando e sentindo contribuir também com a sua transformação pessoal, como está acontecendo conosco, né, Paty? Com Quer certeza. falar um beijo agora? Você despede do grupo, do pessoal que está aqui? Então, agradecer a participação, os comentários. Estamos lendo, em breve responderemos, prometemos, nos comprometemos com isso. Mande para a gente seus insights, nos sigam no Instagram, lá também é um espaço de diálogo. Sempre queremos contribuir, porque nós também recebemos muito, né, nessa troca que a gente propõe aqui na Iluminare. Então, continue com a gente, o livro só melhora e modifica, né, e dá a base para as nossas transformações pessoais. Então, até o próximo vídeo.